Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs que comigo entram nessa missão evangelizadora, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar e se você não for inscrito, se inscreva. Assim o YouTube reconhecerá a legitimidade dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 21ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justo diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido naquele tempo, no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, é muito interessante que Jesus gosta de fazer algumas pegadinhas. Ele pega no sentido das contradições dos fariseus e do mestre da lei, que gosta de ser hipócritas, ou seja, de fingir ser o que não são, de ter uma aparência, e nós só conhecemos muitas pessoas assim na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho, muitas pessoas que simulam ser o que não são. O pior de tudo é quando isso é do lado, digamos assim, do povo não cristão. É até admissível, porque é uma dinâmica comum para o não cristão. Mas quando isso é uma realidade dentro da nossa vida cristã, com aqueles que nos acompanham, que trabalham conosco na missão, e quando vem essas hipocrisia dessas pessoas, ou nossa, né? Ou nossa, é sempre bom também nós nos colocarmos como sujeito também que é capaz disso ou pior. Mas, contudo, é muito triste quando essa situação acontece com pessoas da convivência cristã, ou seja, da nossa vida cristã. E aqui mostra claro que Jesus não gosta da hipocrisia, da mentira. Jesus não gosta, e Jesus percebe profundamente aqueles que estão simulando uma santidade, simulando uma vida cristã, uma vida até de caridade. E normalmente as pessoas elas utilizam da caridade, da falsa caridade. O ato é verdadeiro, é claro, o ato é sempre verdadeiro, fazer alguma coisa por alguém, mas a intenção não é agradável a Deus. A intenção é para realmente aparecer, a intenção é realmente para se autopromover. Então a intenção é para, muitas vezes, que é o pior, na vida cristã, para ganhar dinheiro, ou seja, lucrar em cima de uma fé que você não tem. A verdade é essa.
Uma fé que você diz, que você demonstra ter, mas no fundo e bem no fundo, não tem. Aí está o grande problema e que nós chamamos aqui, ou melhor dizendo, que o nosso Senhor vai chamar de hipocrisia, falsidade. E ele dá um exemplo muito interessante do sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Eu acho que esses cemitérios mais modernos não têm essa linguagem de figura que Jesus coloca aqui. Mas os cemitérios de São João Batista, São João Batista ali, o cemitério aqui no Rio, né? Estou falando que nosso evangelho essa reflexão vai para tantas pessoas, mas aqui no Rio tem alguns cemitérios que tem imagens, né? Imagens de anjos, imagens de santos, enfim. Belíssimas esculturas, belíssimas mesmo. Convida à oração, as esculturas nos levam à oração. No entanto, a aparência daquela escultura esconde o que está podre por dentro. Exatamente isso que Jesus está falando, é claro, e você percebeu isso. Né? Muitas vezes nós somos mentirosos. Nós estamos mentirosos. Muitas vezes nós não cremos como deveríamos crer. Nós não usamos a pedagogia correta da vida para vivermos a autenticidade da nossa fé. Qualquer coisa nos tira do foco, qualquer coisa nos tira da presença de Deus, qualquer coisa nos faz sair da igreja, porque na verdade nós vivemos de aparência. Vivemos de aparência, esse é o grande problema nosso, né? E normalmente, olha, cuidado com aquele que é severo na sua sentença com o outro. Pode ter certeza que está escondendo alguma coisa. Exemplo, vou te dar um exemplo. Alguém que não suporta, por exemplo, os nossos irmãos homossexuais. São nossos irmãos. E a pessoa ataca, a pessoa vai ver, tem alguma coisa aí. Então, não suporta a pessoa mentirosa. Uma pessoa mentirosa eu não suporto. Quando vai ver, ela é mais mentirosa do que a pessoa com quem ela está denegrindo a imagem. Então, quando a pessoa é muito severa numa linha de pensamento, normalmente, não quero generalizar, mas normalmente tem coisa aí tem. Então não sejamos hipócritas, não condenemos no outro aquilo que está dentro de nós muitas vezes. Amemos o outro para sermos amados a partir das nossas fraquezas também. Amemos a pessoa, não importa a situação dela, não importa se ela é casada, se ela é de segunda união, porque tem gente que tem preconceito com a pessoa que está em segunda união nessa situação, e não importa, para a igreja não importa é amar a pessoa, nós somos chamados a amar. Então, nós somos verdadeiros cristãos, e para sermos verdadeiros cristãos, nós não podemos ser hipócritas, não podemos pregar uma coisa e fazer outra, não podemos convidar a pessoa a uma experiência com Deus quando eu não tenho essa experiência, quando eu não vivo essa experiência, quando eu não busco essa experiência. Então isso me torna um hipócrita quando eu exijo, por exemplo, dos meus filhos que vão à missa, quando eu exijo dos meus filhos que rezam o texto, eu exijo, mas na verdade eu não faço nada daquilo que demonstro estar fazendo. Então a palavra de Deus hoje quer nos chamar, a mim e a você, para uma conversão sincera. Deus ama o coração sincero. E cada dia mais nós sejamos assim honestos, verdadeiros, sinceros com Deus, em tudo que façamos, sejamos honestos. Está cansado? Diga para o Senhor que está cansado. Está com sono, não consegue rezar? Diga para o Senhor, estou com sono, não consigo rezar. Se prepara para o momento que estiver mais descansado para rezar. Não
simulemos uma situação que não é verdade, que não é verdadeira. Aprendamos com esse evangelho de hoje e sejamos honestos com o Senhor. Busquemos a sinceridade, e é a sinceridade que nos liberta para uma vida cheia de Deus, um momento rico da presença de Deus nas nossas vidas. Que nossa patrona Santa Faustina nos auxilie no diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a amar os sacerdotes do mundo inteiro, que São José, patrono da Santa Igreja, nos dê sinceridade de coração para viver a autenticidade da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.